Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar de Sirens, a nova minissérie da Netflix, ou Sereias, se você preferir. A minissérie é composta de 5 episódios e eu vou falar aqui no vídeo do início sem spoilers, e quando eu vou falar mais do final, de revelações mais cruciais sobre o enredo, eu vou avisar. E eu já adianto aqui que eu me envolvi bastante com a narrativa da série. Ela é protagonizada pela nossa Rhaenyra Targaryen, Emilia Alcock. Ela tá brilhante no papel, ela realmente rouba a cena, e isso que ela contracena com a Julianne Moore, né, mas mesmo assim, ela rouba a cena, ela tá absolutamente incrível. Elenco estelar, tá? Tem Kevin Bacon aí também, e maravilhoso. A série tem um elenco muito bom, e ela bebe aí da mesma fonte de White Lotus, de O Casal Perfeito, que é outra série que rolou aí na Netflix, que tem essa vibe aí, casa, isolado, uma coisa meio esquisita, uma família que esconde coisas. E, basicamente, pra quem não assistiu ainda, conta a história. São duas irmãs, né? A gente conhece ali primeiro a Devon, que ela passou a noite na cadeia, a gente não entende bem o que tá acontecendo, e a gente vê que ela manda muitas mensagens seguidas, escrito Sirens, pra irmã dela, e a irmã dela não responde, então ela resolve ir atrás da irmã dela pra ver o que tá acontecendo, e ela tava passando por alguns problemas e tal, e daí ela vai atrás da irmã, que é a Simone, que é interpretada pela Emilia Alcock, e ela descobre que a irmã tá trabalhando ali pra casa de uma milionária, uma casa, tipo, numa ilha, assim, uma mansão, e é tudo muito esquisito, assim. A Simone tirou as tatuagens que ela tinha, ela parece uma boneca, assim, vestida, tudo parece muito armado, montado, e aí a Devon começa a falar, cara, isso aqui é um culto, velho, isso aqui é um culto, o que tá acontecendo? Então a Devon, ela começa a... no começo, ela fica meio, meu Deus, elas brigam e tal, a Devon quer ir embora e tal, só que depois a Devon fica, cara, não, vou ver o que tá rolando aqui, vou entender o que é esse negócio aqui. Então a Devon meio que fica lá, tipo, como uma hóspede, e aí a gente vai começar a entender o que tá rolando nessa casa, né? Quem que é essa Michaela, né, que é a chefe da Simone, que é interpretada pela Julianne Moore, o que é essa família, o que eles fazem, o que são essas galas que eles promovem e tudo, é tudo meio esquisito. Então, assim, é uma série que ela tem uma atmosfera de mistério, mas ela tem, assim, também algumas coisas de um humor ácido. Ela brinca ali também com a questão dos funcionários da casa, né, de como eles recebem essas ordens. Só que também a gente tem muitas dúvidas de tudo que tá acontecendo, né? O que realmente é aquilo? Será que tem alguma lavagem cerebral por trás? E o bom é que são 5 episódios, de uma hora cada um, né? Então não é uma série, assim, super enrolada, nem nada do tipo. Pra mim, ela tem o ritmo certo, o tamanho correto, ela se desenvolve muito bem nesses 5 episódios. Nós não temos muitos personagens, o que pra mim é um grande acerto. Eu acho que se enfia muito personagem, acaba ficando pouco tempo de tela pra desenvolver direito esses personagens, e ali a gente tem um desenvolvimento interessante da relação entre eles, a gente entende melhor como que essa dinâmica entre as irmãs, o que aconteceu no passado delas, com a família delas e tudo mais, e por que a Simone tá naquela situação, né, e tal. Então, cara, pra mim é uma série que ela se conta muito bem. A criadora, ela também criou Maid, que tá na Netflix. Eu acho que eu não fiz vídeo de Maid, mas eu assisti a série e ela é muito boa. Mas ela tem essa vibe meio, assim, culto, pessoas ricas, casas, assim, muito claras na beira da praia. Então, se você curte esse tipo de série, cara, você vai gostar. Tem um elenco muito bom, como eu falei. Tem figurinos incríveis, tem texto bom, assim, é uma série que tem diálogos super interessantes, que faz a gente entrar dentro daquela história e entender essas relações entre os personagens e qual que é a dinâmica de poder da Michaela sobre as outras pessoas. Então, cara, e a Julianne Moore tá muito bem no papel. Eu falei que a Emilia Alcock, ela rouba a cena, porque ela rouba, de fato, mas a Julianne Moore tá espetacular no papel, assim, ela faz aquela coisa meio etérea, assim, aquela mulher chique, poderosa, sabe? E que você sabe que tem alguma coisa meio esquisita ali por trás, mas você não sabe ao certo o que é, e ela é muito solícita, só que daí depois ela ajuda ali a Simone em alguma coisa, daí você fica, não é um culto, ela realmente gosta dela, só que daí depois acontece outra coisa e você fica, não, mas talvez seja um culto, sim. Então, assim, é uma série que a gente duvida em vários momentos, assim, mas não é também um thriller super, assim, com muitos plot twists, com coisas, assim, nossa, que a gente vai ficar muito chocado e tal. O final me impressionou um pouco. Eu terminei vendo e falei, cara, que série doida. Tipo, o meu primeiro comentário quando acabou foi, meu Deus, que série doida. Mas ela não tem, assim, reviravoltas de mistério, assim. Então não vai esperando que é um thriller investigativo, porque não é, assim. Ela realmente é mais uma vibe de coisas esquisitas que estão acontecendo. Cara, tem uma série, eu tô tentando lembrar qual que eu fiz vídeo também, que
eles vão pra uma ilha meio esquisita também. Assassinato no Fim do Mundo. É uma série do Disney Plus. Eu fiz vídeo aqui no canal quando eu assisti. Assim, Assassinato no Fim do Mundo não tem essa parte familiar, assim, mas essa coisa da ilha meio isolada, meio estranha, de ter uns mistérios ali, pra mim faz sentido, assim. Mas enfim, de qualquer forma, eu achei a série interessante. Eu não acho que ela é a pedida pra todo mundo, assim. Eu conheço muita gente que não ia gostar dessa série, porque não faria o tipo. Mas, realmente, se você curte essa vibe ali, como eu falei, se você gostou de Casal Perfeito, se você gostou de White Lotus, talvez, ali, White Lotus dá mais emoção, assim, mas séries nessa vibe, assim, acredito que você vai gostar. É uma série interessante e eu fiquei surpresa com o final. Agora eu vou falar de revelações do enredo aí, vou falar do final e, cara, você vê o que acontece no final vai estragar muito a sua experiência vendo a série. Então, pare de ver o vídeo por aqui se você ainda não viu a série, porque eu vou falar agora de spoilers, tá? Vamos lá. Eu não quis falar da parte sem spoilers, da parte do relacionamento da Simone com o Ethan, porque eu acho que é interessante as pessoas descobrirem isso quando elas assistem, né? Mas a relação da Simone com o Ethan, ela é interessante porque, assim, ele é um cara bem mais velho que ela e tal, e a Devon, ela fica, tipo, apavorada, porque ela fica, meu Deus, Simone, você levou uma lavagem cerebral aqui, cara, isso aqui é muito esquisito. E a gente passa a série inteira se questionando, né? Porque a Simone e a Michaela, elas têm uma relação que ela é como se fosse uma mini Michaela, né? Como se a Simone fosse uma mini Michaela. A Simone tem 25 anos, ela é bem mais jovem, né? Ela tem, assim, acredito que é metade da idade da Michaela dentro da história ali. Elas, às vezes, dormem juntas, assim, absolutamente tudo. A Michaela confidencia a ela. Então, elas têm uma relação até quase esquisita, assim, no sentido de que parece que todas as decisões da Simone são tomadas pela Michaela. E é isso que a Devon estranha muito, né? Parece que a Simone perdeu a personalidade própria dela. Então... E, óbvio, a Devon, ela tá cobrando ali a Simone porque ela quer que a Simone ajude a cuidar do pai e tudo mais. Só que, assim, é muito engraçado porque a série, no começo a gente fica, nossa, mas a Simone, assim, né, tipo... A gente oscila entre estar do lado dela ou não estar do lado dela, porque um pouco a gente fica, cara, é o direito dela simplesmente sumir e tal. Só que também a gente fica, poxa, mas ela podia ajudar a cuidar do pai dela, né? A gente coloca na balança essa situação. Só que depois que a gente tem a revelação, né, do que aconteceu, de como o pai negligenciou a Simone e tudo mais, cara... A gente fica um pouco mais do lado da Simone, sabe? A gente entende por que ela se coloca tão contra querer cuidar do pai, porque o pai não cuidou dela também, né? E assim, cara, é um direito dela, entendeu? Assim, quem sou eu pra dizer se tá certo ou se tá errado? O cara abandonou ela foi pra lares temporários, né? Ela foi pro orfanato, ela conta que ela foi abusada. Então, ela passou por muitas coisas na vida dela. E, assim, a irmã dela fala, mas eu larguei não sei o que por você e tal. E assim, realmente, acho que é importante a gratidão da Simone com relação a isso, só que a Simone fala uma coisa que é verdade, tipo, cara, eu não pedi pra você fazer isso, você fez porque você quis. E isso é uma coisa que a gente tem que levar pra nossa vida. E eu parei pra pensar, assim, foi uma hora que eu pausei a série pra absorver um pouco informações, porque eu faço isso com frequência, né, de pausar pra absorver algumas coisas, pra fazer algumas anotações, então, inclusive é um saco ver série comigo, porque eu tenho que pausar seguidamente, mas, cara, faça as coisas pelos outros porque você quer fazer, não pra cobrar deles depois alguma coisa, entendeu? Pra depois você jogar na cara da pessoa e falar assim, mas eu fiz tal coisa por você, mas não sei o que, você não fez por mim, cara, faça porque você quer fazer, não esperando alguma coisa em troca, entendeu? Tipo, a irmã, assim, tudo bem, no final ela fala assim, não, porque eu não me arrependo, foi a melhor coisa que eu fiz, blá, 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 beleza. Tudo bem. Só que, cara, faça pelos outros porque você quer fazer, não porque você tá esperando que façam algo por você. Eu lembro que eu vi um tweet esses tempos no Twitter, óbvio, que a guria falava assim, porque acho que eu vou levar pra terapia porque eu pensei em dar um presente pra não sei quem, só que daí eu lembrei que o fulano nunca me deu um presente. Daí eu fiquei tipo, mano, você realmente precisa levar pra terapia, porque assim, se eu dou um presente pra alguém é porque eu quero dar aquele presente pra pessoa, não porque eu tô esperando que a pessoa vai me dar alguma coisa, entendeu? Eu faço as coisas pelos outros porque eu quero fazer, entendeu? Tipo, eu vou, sei lá, prestigiar alguém em algum lugar, eu dou um presente pra alguém, eu ajudo a pessoa com alguma coisa, enfim... Tudo que eu faço pelos outros, cara, eu faço porque eu quero fazer. E não esperando que o outro vá querer... eu não espero que alguém vá retribuir o que eu fiz. Ou que alguém vá, tipo, ser eternamente grato pelo que eu fiz, né? Tipo, eu faço porque eu quero. Então, assim, pra mim isso foi um momento muito chave, assim, da série. De que a Devon falou, porque eu larguei tudo por você, porque eu me doei por você. E daí a Simone fala, cara, eu não pedi pra você fazer isso. E é verdade, cara, a Simone não pediu pra ela fazer isso. Ela fez porque ela quis.
Então, eu acredito que isso fala muito, assim, das duas personagens, né? A Simone, ela encontrou ali na Michaela quase uma realidade alternativa, né? Porque é tudo muito distante de como ela vivia, das coisas que ela tinha, o que ela fazia. E a Michaela lidava dessa maneira também, né? A Michaela falava, tipo, não, porque você é minha melhor amiga e não sei o quê. Claro que a gente tem toda a questão que a série traz, que parece um culto, parece, né? Ela fala ali sempre um texto, o mesmo texto, e daí no final termina com rei, não sei o quê. Sim, é uma coisa meio esquisita, né? A gente tem uma coisa meio lavagem cerebral no meio do caminho. Mas, querendo ou não, a Simone, ela conseguiu fugir da realidade dela estando ali, né? Ela tava vivendo aquela vida ali. E ela era obcecada por aquele trabalho, por aquela vida de servir a Michaela. Ela não pestanejava em nada, ela queria estar ali com a Michaela. Então, e é muito interessante porque até o momento que a Michaela demite a Simone em momento algum pensou em estar contra a Michaela, né? Ela sempre esteve junto, ela sempre quis ajudar, não sei o quê. E é muito louco, porque ela demite a Simone por uma coisa que não foi culpa da Simone, né? Tipo, teve aquela foto, né, e tal, e tipo, cara, a Simone não tinha feito nada, né? Ela até afastou e tudo mais. É muito louco porque ela só traiu a Michaela no momento que a Michaela abandonou ela, como o pai dela fez. Né? Então a gente pode traçar um paralelo ali, né, dessa relação entre as duas, porque ela traiu a Michaela como? Ela contou, né, pro Peter que a Michaela tava reunindo ali coisas, né, fotos e provas e tudo mais, pra uma separação, né, pra ela poder ficar com as coisas, pra alegar traição e tudo mais. Então, foi nesse momento que a Simone traiu a Michaela, porque ela contou ali pro Peter e tal. Só que ela não ia fazer isso. Ela fez isso porque a Michaela abandonou ela antes, né? Ia tirar dela toda essa realidade que ela conheceu por tanto tempo. E é muito louco porque a gente fica assim... a gente vê com base nos funcionários, né? Que eles meio que não aguentavam, né? Eles achavam um saco trabalhar com a Michaela, não sei o que, não sei o que. E o próprio José, que é o motorista, ele meio que não suportava a Simone, né? Só que ele fala pra Michaela que ele trabalha pro Peter, não pra Michaela. Aí tem uma hora bem no final que o Peter chega e fala pro José assim... vai acontecer de novo. Daí você fica, meu Deus, o que vai acontecer de novo, né? Porque daí a série já tinha levantado aquela hipótese de que a Michaela tinha matado a ex dele, né? Só que daí a Michaela fala que não, que a mulher tá desfigurada por causa de uma plástica, não sei mais o quê. E, tipo... essa é a resposta que a série nos dá. Cabe a nós se a gente acredita ou não, entendeu? Se a gente quer acreditar que a Michaela matou a outra, a gente pode acreditar. Mas, pra mim, deixa muito claro que é isso mesmo, assim, né? Porque aquela conversa no final entre a Michaela e a Devon, a própria Michaela fala assim, porque a ex dele devia achar que eu era um monstro e tal, mas eu não sou, e a Simone também não é um monstro, né? Só que é muito louco porque a gente acha o tempo inteiro que a Michaela que é por trás de tudo ali, as coisas e tal. Só que daí, quando o Peter fala pro José que vai acontecer de novo, é muito louco porque o José, que, entre aspas, odiava a Simone, né, achava um saco e tal, ele simplesmente passa a respeitar a Simone, assim, tipo, começa a falar com carinho com ela, porque agora ela assumiu essa posição ali de chefe da casa. E, tipo, como se fosse líder do culto, né? Só que, pra mim, a série deixa mais claro que, na verdade, o líder do culto é o Peter. Que a Michaela era quem organizava ali as coisas e tal, mas quem realmente comandava tudo era o Peter, porque a partir do momento que o Peter colocou a Simone naquela posição ali de poder, o Wash dos funcionários simplesmente sumiu. Então é interessante ver que, na verdade, a situação ali aparentemente é comandada pelo Peter, né? Ele tinha um certo ressentimento por parte do fato de que a Michaela não podia ter filhos, né? A Michaela nunca tinha conseguido ter filhos, e aí ele trocou ela por uma mulher bem mais jovem, né? Que aparentemente poderia ter filhos, né? A gente não sabe como seria esse futuro, né, gente? É uma minissérie, não vai ter uma segunda temporada, é pra ficar ali, né, na nossa imaginação o que aconteceria entre eles, quanto tempo o Peter ficaria com a Simone, né, porque a própria Michaela fala, né, que vai ter um prazo de validade, mas a gente não sabe ao certo como é isso. Mas, enfim, né, a gente tem todo esse drama das irmãs, né, com relação à criação delas, com relação a como lidar com o pai. O pai tá ali, ele tem uma demência, né, ele não tá bem na questão de saúde mental e tal, e o Ethan, ele voa, né, com o pai da Simone e da Devon ali pra ele pedir em casamento. Ele acha que ele tá fazendo um grande gesto, tá fazendo um grande mousse, só que, na verdade, tipo, a Simone é completamente traumatizada com o pai, né, com as coisas que ele fez, e, tipo, ela não queria ver o pai de novo, e daí ela deu um pé ali no Ethan e tal, e o Ethan, ele caiu, né, lá do precipício e tal. E a série é muito interessante porque ela deixa várias situações meio dúbias, né? E eu acredito que isso é proposital, justamente pra trazer essa atmosfera, assim, meio de dúvida do que está acontecendo.
Por exemplo, quando o Ethan cai, a câmera corta, né? A gente não vê bem o que tá acontecendo, porque a gente viu que ela foi na direção dele. E assim, a Simone fala com todas as letras que ele caiu sozinho, porque ele tava bêbado, não sei o quê. E sim, a série tem essa interpretação, né? De que de fato ele tava bêbado e ela foi na direção dele pra tentar evitar que ele caísse. Só que ele fala com toda a afirmação do mundo que ela empurrou ele. Então, e assim, e fica nisso. Entendeu? É a palavra dela contra a palavra dele. Então, fica essa coisa de tipo, tá, mas ele tá alucinando porque ele bateu com a cabeça e ele tava bêbado, então ele tá confundindo as coisas. E realmente ela não fez nada, ou ele lembra de fato e ela realmente empurrou ele. Então, a gente tem essa questão dúbia de várias situações ao longo da história, né? A própria Devon, quando fica sabendo as coisas da Michaela, ela sabe de muitas coisas ali, e aí fica essa dúvida, né? Tipo, será que a Michaela fez ou não fez? Então, todos os personagens têm essas questõezinhas, assim. Então, pra mim, eu acho que isso foi uma das coisas que mais tornou a série interessante, assim. Eu gosto dessa presença da Devon, ela dá uma quebrada ali na coisa imaculada que tem a casa, né? A Devon é meio errática, assim. E ela é uma personagem interessante. E eu gosto da diferença de personalidade da Devon e da Simone. Dá a impressão, na verdade, de que elas eram mais parecidas quando elas conviviam mais. Mas isso se perdeu quando a Simone foi trabalhar com a Michaela. Mas, enfim, eu achei a série bem interessante, eu gostei bastante. E é uma série que me despertou várias dúvidas. E algumas dúvidas permaneceram, mas mesmo assim, o mal do mundo de quem consome entretenimento audiovisual é querer resposta pra absolutamente tudo, entendeu? Às vezes não tem resposta, entendeu? Às vezes a resposta é uma pergunta. Então, não é que nem o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é 42, entendeu? Às vezes a resposta é uma pergunta. E tá tudo bem, entendeu? Porque o audiovisual ele pode ser abstrato em algumas coisas, ele não precisa ter um final explicado pra tudo. Eu gosto quando a série nos deixa essas dúvidas, assim, essas questões. Eu gosto muito de livro, assim, também. E fica interpretativo pro público, né? Cada pessoa, com base na sua própria experiência, vai enxergar aquela cena ou aquela situação de uma maneira diferente. E tá tudo bem. Isso, pra mim, é uma das coisas mais legais de produções cinematográficas. E me conta aí o que vocês acharam de Sirens. Eu achei um acerto da Netflix, achei bem legal. Eu não acho que é uma série, tipo, que... Nossa, vai ser um super hype, assim, de, tipo, premiações, não vai ser uma adolescência da vida. Mas eu acho que é uma série legal, assim, uma boa série de final de semana. Então fica aí a dica pra quem não viu. E um beijo pra vocês e até a próxima.